Boa tarde, família Uni. Tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem, que você esteja em paz, esteja pelo menos com um pequenino sorriso em seu rosto e que a gente possa passar uma tarde maravilhosa juntos, porque família unida sempre vai ser nossa maior riqueza. Beleza, galera? Vamos ao trabalho, pois não temos muito tempo para a gente trabalhar juntos aí. Galera, é o seguinte, o objetivo de hoje, só para explicar para vocês, eu vou entrar na frente 4, beleza? Nós já terminamos aquela parte da frente 3, né? Finalizamos toda aquela ideia de trabalho, energia interna, primeira e segunda lei. E agora eu vou voltar na frente de número 4, tudo bem? Então hoje nós vamos trabalhar a frente 4 e eu entro em força de atrito. E eu quero fazer com vocês hoje uma experiência, tá? Eu gravei um vídeo de 40 minutos, mas na hora que eu fui subir, estava dizendo que estava muito pesado. Então eu vou fazer um teste, tá? Eu vou dividir e vou tentar fazer 2 vídeos menores. Tudo bem, gente? Quem sabe dá certo para subir esse vídeo aí. Mas vamos lá, vamos ao trabalho aí, gente. Então, para começar, né, desejando uma excelente tarde maravilhosa para todo mundo e que você possa desenvolver um bom raciocínio comigo aí. Gente, o objetivo de trabalho com vocês hoje é exatamente começar a nossa apostila 2. A frente é a frente 4 e nós vamos para a aula de 10 a 14, que vai da 638 a 643. O assunto aqui dentro é conversar sobre a força de atrito. Tudo bem, gente? Então, vamos começar, pois eu preciso colocar algumas ideias na sua cabeça. Se você já lembra sobre a força de atrito, aproveita para fazer uma revisão comigo. Se você não lembra, vamos começar, que esse aqui é um assunto muito legal e muito importante, que tem caído bastante nas provas. Então, o que eu quero fazer com vocês? O objetivo desses slides é simplesmente trazer uma ideia para você de como a física entende a força de atrito, tá? Então eu vou usar algumas simbologias e nomenclatura em cima disso, beleza, gente? Então acompanha comigo uma ideia simbólica aqui. Eu peço para começar você imaginando uma superfície, tudo bem? E eu coloquei um bloco em repouso sobre essa superfície. Nesse momento, nesse exato momento, existem duas forças atuando no objeto, né? A força peso, vertical para baixo, e a força de reação normal, aplicada para cima, né? E eu digo que nesse momento não existe força de atrito, pois não existe, olha que legal, tendência de movimento. Não existe nenhuma força que está tendendo a fazer esse objeto entrar em movimento. Então, não tem o atrito, não tem nada que o atrito possa reagir. Agora, se em algum momento eu chegar aqui e fizer isso, eu aplicar uma força nesse objeto, você percebe que agora eu estou tentando fazer com que esse objeto entre em movimento. E nessa minha tentativa, está acontecendo um fenômeno microscópico exatamente entre superfície e bloco. E deixa eu aumentar aqui, dar um zoom para você, ó. Eu tentei representar aqui, ó, a superfície enrugada e o bloco em contato, tá vendo? Ó? Microscopicamente, eles têm esses dentes, ó, esses encaixes, beleza? Que faz com que surja uma força de resistência, né? Conforme você tenta tirar esse cara de local, você percebe que você tem que romper essa conexão dentada aqui, ó, entre a superfície rugosa, atritosa, né, e o bloco que está sobre ela. É por isso que a gente fala que vai existir uma força de atrito. A força de atrito é exatamente isso. É uma dificuldade a essa ruptura nesse encaixe. Então, a partir do momento, e somente a partir do momento em que eu começar a aplicar essa força, você vai ter o encaixe e aí vai aparecer uma força opositora chamada de força de atrito. A força de atrito somente vai existir na tendência de mover o objeto. Sem essa tendência, a força de atrito não existe, tá? E agora,
o que eu posso entender? Que o atrito entre superfícies em contato é exatamente essa questão enrugada, né? Ó, essa conexão dentada entre superfície e bloco. Então eu vou definir a força de atrito como sendo isso. Ela é uma rugosidade, né, entre superfícies ásperas. Então ela pode ser tanto a aspereza ou a rugosidade de superfícies. E você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Imagine, por exemplo, num jogo de futebol, onde o atleta ou a atleta se joga de joelho na grama para comemorar uma vitória. Você não vai fazer isso em frente ao asfalto da sua casa, né? Porque machuca. A física fala por causa do atrito. O atrito é maior e por isso você não faz. Você entende? Então, quando eu falo atrito, por trás dessa palavra eu estou querendo dizer aspereza ou rugosidade entre duas superfícies em contato. Tudo bem, gente? E também eu peço para você tomar cuidado, olha só. Imagine que eu vá aplicar uma força nesse objeto, mas essa força não é suficiente para fazer o objeto entrar em movimento. Ele vai continuar parado. Por mais que eu aplique essa força, esse cara continua parado. Então o que eu posso dizer? Se ele está em repouso, é porque as forças opostas têm que ser iguais. Então, se eu estou aplicando essa força e mesmo assim ela não é capaz de colocar o objeto em movimento, é porque eu falo que a força ela é exatamente igual a essa força de atrito, enquanto o objeto está parado. Agora, se eu continuar a aumentar essa força, chega uma hora que o limite, eu chego num certo valor de força, que essa força é capaz de quebrar, de, né, não ter mais, eu consigo gerar a ruptura entre esses encaixes. E agora eu consigo colocar o objeto em movimento. Então, apoiado nisso que eu falei, eu posso escrever um texto desse jeito. Que essa força de atrito aqui, ó, ela começa a aumentar, 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 até um momento em que essa força aqui chega a ser tão grande que ela consegue romper esse encaixe. Então o que eu falo? A força de atrito vai aumentando até um valor máximo. Chega no seu valor máximo, você consegue romper esse encaixe aí. Beleza, gente? Então o que eu vou dizer para você? Eu vou dizer 3 características fundamentais do significado do atrito, tá? Ó, são elas. Eu posso dizer que o atrito depende muito da força normal, gente. Por que depende da força normal? Vamos lá, uma questão tranquila para você. Se você tem 5 pessoas dentro de um carro e você precisa empurrar esse carro, é mais fácil empurrar com as 5 pessoas dentro ou com as 5 pessoas fora? Você prefere empurrar uma cadeira sem ninguém sentado nela ou com 2 ou 3 pessoas sentadas nela? Você percebe que quando você aumenta a massa, o atrito aumenta, fica mais difícil, não é? Tanto é que quando você vai empurrar um guarda-roupa de local, você faz o quê? Tira as coisas de dentro, para ficar mais fácil. Então eu falo que o atrito depende da força normal. Se o peso for muito grande, significa que o atrito vai ser muito grande. E também eu não posso esquecer que o atrito depende da superfície em contato, né? Depende se a superfície é lisa, se ela é áspera, né? Se é, por exemplo, um piso com água e sabão, se é um asfalto, né? Se é uma parede chapiscada. Tudo bem, gente? Se é cimento, se é concreto. Então, o atrito depende da massa do objeto, que está dentro da normal, e também da superfície de contato. O que na física a gente vai simbolizar pela letra grega μ. Então é por isso, olha que bonitinho, que a gente escreve que a força de atrito ela é calculada matematicamente como sendo o μ vezes a minha normal, tá vendo? A hora que você multiplica o coeficiente de atrito que fala da superfície e a normal, você tem a força de atrito. Só que agora tem uma parte importantíssima e fundamental desse quadro. Eu não falei que você começa a aumentar, 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 aumentar a força até, né, você conseguir estabelecer o movimento do objeto. Agora eu te pergunto, é mais fácil você começar a empurrar o objeto ou é mais fácil você manter o objeto depois que ele já entrou em movimento? Hein?
É mais fácil manter, galera. Por quê? Porque aqui, ó, depois que você já rompeu, já ocorreu a ruptura desse encaixe, fica fácil você manter o movimento. Então, em outras palavras, eu digo para você, é mais fácil manter o movimento do que iniciar. Começar a empurrar é muito mais difícil do que manter o movimento. De novo, por causa da ruptura aqui. Então quer dizer que, em outras palavras, eu posso usar símbolos para dizer essa frase. Iniciar significa repouso. Manter significa já estar em movimento. Então quer dizer que o atrito vai ser maior para começar do que para movimentar. É por isso que eu vou usar essa simbologia. Dizer que o atrito estático, o atrito em repouso, tem que ser maior do que quando ele já está em movimento. Para você começar a mover o objeto, você precisa simplesmente ter um valor maior, porque é muito difícil você romper esse encaixe aqui. Beleza, gente? Eu vou esperar para quem quiser tirar um print desse quadro. E isso aí nada mais é do que eu tentar colocar na tua cabeça uma ideia de como a física compreende o atrito entre superfícies em contato aí. Beleza, gente? E agora eu vou para o próximo quadro, que ele é importantíssimo, e agora eu vou executar tudo isso que eu falei de um caráter numérico. Agora eu vou colocar número no meio e você precisa entender esse quadro comigo, tá? Olha lá. Primeiro, gente, eu transformei isso em exemplo. Eu acho que da física, quando a gente usa números, eu acho que fica mais rápido, fica mais aplicado você compreender o fenômeno, né? Então, olha só. Eu trouxe primeiramente um exemplo para vocês, ó. Eu peço para você imaginar primeiro um bloco A que está numa superfície. E eu vou começar a tentar empurrar esse objeto. Tá vendo? Eu vou aplicar uma força aqui e vou tentar empurrar esse objeto aqui. Beleza? E eu falo para você o seguinte. A massa, a gravidade e os dois coeficientes, ó, no estático é maior. É mais difícil começar do que manter o movimento, tá? Ó, você tem esses dois aqui, beleza? Esse número parado é maior e em movimento é menor. E eu vou falar para você o seguinte. Eu vou começar a alterar, a variar essa força. 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, eu vou começar a aumentar esse valor. E eu quero preencher uma tabela. Ó. Dependendo do valor da minha força, eu vou ter uma força de atrito oposta. Eu quero saber se o objeto vai estar parado ou se ele vai estar em movimento. E se ele estiver em movimento, eu quero saber o valor da aceleração dele. Ou seja, eu quero preencher essa tabela e ela é perfeita para resolver todos os exercícios do nosso material aí. Beleza? Vem comigo. No exato momento, somente no exato momento, guarda essa informação que eu estou falando. Somente no exato momento em que eu tentar aplicar uma força, é que vai aparecer uma força de atrito oposta, tá? Beleza? Sem a tendência do movimento, não existe reação, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu falo para você o seguinte, vamos primeiramente calcular o valor do atrito estático e o valor do atrito dinâmico, tá? Olha só, eu vou calcular qual é o valor da força de atrito estática, usando o μ estático, e eu vou calcular o dinâmico, depois que ele já entrou em movimento. Lembra que você tem dois valores diferentes. Então joga lá para mim, ó. Força de atrito é μ, que é o 0,4 para o caso estático, vezes a normal, que é mg. Tá vendo? Ó? A normal é igual ao peso, mg. Se eu jogar massa igual a 2 kg e gravidade igual a 10, a gente chega que a força de atrito estática vale 8 newtons. E agora, muita atenção. O que esse 8 está querendo me dizer? Ele está querendo me dizer que o objeto somente vai entrar em movimento se essa força for maior do que 8. Enquanto a força não chegar a 8 newtons, você não consegue romper e você não coloca o objeto em movimento. Atenção! Falar que a força de atrito estática vale 8 newtons é que ele só vai entrar em movimento se você fizer mais do que 8. Tá? E se você fizer um valor mais do que 8, você consegue colocar ele em movimento e agora o atrito é dinâmico, é cinético, ele está em movimento. Então eu vou calcular esse valor do atrito em movimento, que está aqui, ó.
o 0,3, porque você mudou o coeficiente, agora é dinâmico, é movimento, simbolizando que é mais fácil manter do que começar, né? Eu vou jogar os números, massa 2 vezes 10, né, o peso, você chega em 6 newtons. Então, até você entrar em movimento, o atrito vale 8. Depois que ele entrou em movimento, vale 6 newtons. Então, isso que eu fiz agora, gente, é extremamente importante para esse material. Sempre esse número, você tem que saber, ó, você tem que saber calcular o valor estático para saber que hora que o objeto consegue entrar em movimento. Tá? O nosso material vai treinar muito vocês nisso. Então vamos começar? Acompanhe na tabela aqui comigo, ó. Vem aqui em cima. Ó. Eu vou fazer uma força pequena. Eu vou fazer uma força de 4 newtons. Agora vamos lá, vem comigo. Eu fiz 4 newtons. Essa força vale 4 newtons. Espera aí. A força de atrito é 8. Ou seja, ele vai estar parado ou ele vai se mover? Gente, ele vai estar parado, não vai? Porque você não chegou a fazer 8. 4 é menor do que 8. Então ele vai estar parado, não vai? Ele só vai entrar em movimento depois que você fizer 8. Então, se ele está parado, é porque repouso, as forças opostas são iguais. Então, se ele está parado, é porque a força de atrito vale 4. Repouso, forças iguais para os lados opostos. Então, ele está parado e a aceleração é 0, porque ele está parado. Agora, eu vou aumentar essa força aqui. Eu quero aumentar esse número. Agora eu vou aplicar 6 newtons. O que acontece? Vamos comparar. Ó. 6. Ele vai entrar em movimento? Não, porque ele só entra depois que eu fizer 8. Ó. Eu estou batendo nessa tecla. Ele só entra em movimento depois que você fizer 8. Ou seja, ele vai estar parado ainda, né? E se ele está parado, as forças opostas são iguais. E o atrito aumentou um pouquinho. Vale 6. Ele ainda está parado e a aceleração dele é 0. Nossa, Jaú, mas 6 não é o dinâmico? É, mas você ainda não conseguiu romper aquela conexão dentada, né? Lembra? Você não conseguiu ainda colocar em movimento. Agora, olha o que vai acontecer agora. Ó. Opa, agora eu fiz 8 newtons. Se eu fizer 8 newtons, eu cheguei no limite. Ó. Ele está quase entrando em movimento. Mas ele ainda está parado. Porque as forças são iguais. Então ele está parado, forças opostas iguais, ele está em repouso, e repouso é aceleração 0. Então você lembra que eu escrevi lá, ó, a força de atrito vai aumentando conforme essa força aumenta, até um valor limite, e esse valor limite é o estático, tá vendo? E agora se eu fizer 10, me acompanha agora, ó. E se eu agora fizer 10 newtons? Se você fizer 10 newtons, o que acontece? Ele vai entrar em movimento? Vai, porque ele superou os 8. Então agora você conseguiu colocar ele em movimento. E se ele está em movimento, o atrito é dinâmico. Porque agora você conseguiu colocar ele em movimento. Então o atrito agora vale, olha aqui, ó, 6. E ele está em movimento, tá vendo? Ele está em movimento. Porque a força é maior do que 8. E como é que você calcula a aceleração? Quem ajuda, 10, menos quem atrapalha, 6, é igual a massa vezes a aceleração. Vem aqui em cima comigo. Ó. Quem ajuda menos quem atrapalha é massa vezes a aceleração. Então, minha aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. E agora, vamos continuar? Ó, aplica 12. Se aplica 12, 12 é maior do que 8? É. Então, ele está em movimento. Se ele está em movimento, o atrito vale 6. Tá vendo? E agora ele está em movimento, porque você ganhou dos 8. E agora você tem quem ajuda menos quem atrapalha é massa aceleração. Vem aqui, ó. Quem ajuda menos quem atrapalha é massa aceleração. Você tira que a aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Você percebeu, gente? Quem quiser tirar um print aí, fica à vontade. Ó. É exatamente isso. O que você tem que guardar desse quadro? Que é o atrito vai aumentando até um valor limite. Cria sua paciência. Vai, chega uma hora que ele estoura. Aqui é a mesma coisa. O atrito vai aumentando, chega uma hora que ele não consegue mais suportar, e aí você rompeu aquela conexão e ele vai embora. E agora qualquer força que você fizer maior do que 12, sempre vai ser 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Porque ele está em movimento. Então a parte primordial do exercício é o quê? É sempre você falar, o atrito estático é o meu limite. Depois que você conseguiu superar os 8 newtons, ele vai entrar em movimento.
E se ele vai entrar em movimento agora, o atrito mudou para dinâmico aí. Beleza, gente? Então é o exemplo clássico que eu transformei em exercício agora de sala. E eu vou dar uma pausa e vou tentar fazer outro vídeo, porque senão vai ficar muito pesadinho pra gente aí. Beleza, gente? Já vamos dar continuidade na ideia gráfica aí, família. Até daqui a pouco. Valeu!